Hoje a satisfação é muito grande, pois a entrevista que estamos fazendo nesse momento é uma pessoa a qual eu tenho a maior admiração. Eu conheço desde a minha infância, nós crescemos juntos, e que para nós, para a família, para a comunidade sideropolitana, é uma pessoa muito especial. E o que vai me chamar muita atenção dentre a essa entrevista é o sotaque dele. E ele vai contar por que ele tem esse sotaque. Vamos lá, Clair. Pode começar. A satisfação é minha. Boa noite ou bom dia, depende dos horários que vocês estão assistindo a gente. É uma grande satisfação poder expor um pouco da minha vida, da minha experiência de vida em Siderópolis ou fora de Siderópolis, uma cidade maior como Florianópolis, e também no exterior, onde eu vivo há 30 anos. O Clair, ele é filho da Wanda. A Wanda era conhecida como a Dona Vandinha, né? Da LBV, era isso, né? A cozinheirinha lá das crianças da LBV era a Wanda, tá? E do Quinho, conhecido como Nego Quinho, que também trabalhou na Treviso, né? Então eu conheço sempre como Wanda e como Quinho. Clair, qual seria o nome completo dos seus pais? A minha mãe, a tia Vandinha, a famosa tia Vandinha de Siderópolis, o nome é Wanda da Silva Fernandes. E o pai, o Quinha, o famoso, conhecido Quinha, Joaquim Manuel Fernandes. E vocês são em 5, 6 irmãos, é isso? Nós somos em 5, né? As 4 mulheres, eu sou o único homem, e mais 2 que a gente perdeu quando a gente era muito jovem, criança. 2 irmãos, que em todos nós seríamos em 7. E quais são os nomes das suas irmãs? A mais velha, a Vângela Maria Fernandes, depois sou eu, Clair Fernandes, a terceira, a Rosângela Fernandes, a quarta, Claudiana Fernandes, a quinta, Michela Fernandes. Clair, na tua escolaridade, aonde tu estudou? Onde tu fez o teu ensino fundamental? Eu iniciei o primário, iniciei na Escola Básica José de Patrocínio. Lembra mais ou menos o ano? O ano 1967. Entrávamos com 7, 6 anos, né? Exato. Era isso. E o teu ensino médio? O ensino médio sempre no José do Patrocínio, na Escola Básica José do Patrocínio. O ensino superior do Orione, Colégio do Orione. E, aliás, o ensino superior segundo grau e o superior à Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu cursei administração de empresas. E assim, eu lembro assim da Vandinha contando, né, que foi uma fase bem difícil, porque naquela época um filho de operário, para estar estudando numa universidade federal de Santa Catarina, né, que o Clair até agora é o único negro a fazer esse curso superior dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, tá? E ainda não fez sucessor. Eu lembro da dona Vandinha contando que ela pegava uma lata de farinha, ela fritava a galinha e colocava para te levar. Então tu comia aquilo até quando aquilo acabasse. Lógico. Né? Então assim, para nós, né, que tivemos uma vida mais difícil, filho de operário, para nós era muito mais difícil estudar naquela época, né? Mas não foi por isso que tu não deixou de fazer o teu curso de administração de empresas. Exato. Mas uma outra perguntinha que eu queria fazer a respeito do Dorione. Na época o Dorione, qual era o ensino médio que ele proporcionava? Exatamente, quando eu iniciei o Dorione a fazer o segundo grau, foi o ano onde a escola segundo grau, como era obrigatório ter um curso profissional. Inclusive eu fiz, era química, eu fiz química no segundo grau do Dorione, técnico em química. Então fazia o técnico. E nós fomos a primeira turma. Sim, porque eu acredito que naquela época era o científico.
O científico. Daí passou a ter o curso Os cursos técnico técnicos. curso de química. Química. Tá. Ô Clay, tá. Mais uma perguntinha para ti, meu querido. Tá. Como foi? Porque assim, ó, não é fácil, né? Tu sai de casa, né? Eu sei que tu é o homem da casa, eu sei de todo o mimo que tu teve aqui dentro. Daqui a pouco tu sai da tua casa, do teu quartinho, da tua caminha, tá? E tu passa a estudar na capital de Santa Catarina e viver numa república com outras pessoas, com outras vivências, né? E com outros costumes. Como é que era lá? Olha, esse foi um passo interessante, foi uma coisa muito boa. No início foi difícil, porque eu era o Clair de Siderópolis, nunca tinha saído de Siderópolis para lugar nenhum. Tinha ido para Florianópolis uma vez, uma partida de futebol junto com meu pai. Fui e voltei no mesmo dia, e depois fiz o vestibular, sem fazer o cursinho, estudando os 3 anos do curso do científico. Estudava em casa todos os dias, ficava até as 2, 3 da manhã estudando. E graças a Deus consegui fazer o vestibular e ser aprovado. E antes de fazer o vestibular, eu conversei com a minha mãe, com meu pai, e a minha mãe me disse: mas se tu faz o vestibular depois, vai ser aprovado, mas como é que a gente vai fazer para ti estudar lá? Nós não temos condições. E eu respondi para ela: mãe, eu vou fazer por experiência, eu faço por experiência, depois eu faço em Criciúma. Resultado, eu fui aprovado, que eu tinha a certeza absoluta que eu seria aprovado, era o convicto do meu sucesso, que eu teria aquele sucesso. Era muito determinado com aquilo que eu queria. Eu fui aprovado. E a minha mãe trabalhava no Centro Comunitário de Siderópolis, como falou a Nani. Eu saí de casa com outro colega e fui correndo avisar: mãe, passei no vestibular. E daí a mãe? A mãe me disse: eu disse, mãe, eu passei no vestibular, mas eu não vou estudar. Daí nós mães, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, vai sim, porque eu vou dar o meu jeito e tu vai estudar, por quê? Porque tu determinou, tá? Tu estudou, tu se esforçou para isso. Na cabecinha da Wandinha, na época, ela sabia que era um sonho teu e uma mãe não deixa um sonho de um filho pela metade. Tá? Exatamente, ela me falou: não te preocupa, a gente dá um jeito. Mas tu vai estudar, tu vai fazer esse curso. E assim foi. Ela se virou do avesso, como muitas mães de Siderópolis e do mundo, né? Que a gente sabe, não é uma novidade. Meu pai também, na simplicidade dele, na ignorância, que o meu pai não sabia nem ler, tudo orgulhoso, porque os amigos, colegas de Siderópolis, né, perguntavam: teu filho foi aprovado no vestibular? Ele não sabia nem bem que curso que eu tinha sido aprovado. Final de contas, se uniram e disse: não, ele vai estudar. E eu fui para Florianópolis com outros colegas. Cheguei em Florianópolis, não conhecia nada de Florianópolis, era o mesmo perdido na selva, digamos assim, na selva de pedra, né, lógico. E fui parar numa república com outras pessoas desconhecidas, a gente tinha aquele medo, nós saindo de Siderópolis. Mas eu tenho que dizer uma coisa: graças a Deus também a gente encontrou muita gente de Siderópolis que estavam lá já há mais tempo, que foram muito solícitos, gentis, humanos, foram mesmo tiveram uma solidariedade grande. Isso é uma coisa que eu não esqueço e lembro exatamente todas essas pessoas. Eu não vou citar agora os nomes, porque de repente a gente deixa algum de fora e é uma coisa, sabe, não é indelicado. Mas eu, graças a Deus, fui ajudado também por pessoas de Siderópolis. Pessoas até que realmente eu só conhecia de vista, eu não tinha uma amizade. E
Alguns eu encontrei por acaso, estás aqui em Siderópolis, em Florianópolis, tu precisa de ajuda, ó, pode contar comigo. Isso foi muito gratificante. Falando de experiência, né, para quem sai daqui, porque nós vivemos numa cidade de 14 mil habitantes, chegamos numa capital, como eu falei também para minha filha, quando ela saiu daqui, eu falei, tu te cuida, filha, porque nós vivemos numa cidade muito pequena, onde todo mundo conhece todo mundo, e onde todo mundo ajuda todo mundo. Exato. E tu vai para lá, e chegando lá, tu vai achar pessoas do bem e a grande maioria do mal, né? E daí eu te pergunto, Clay, como experiência, no momento, porque tu era um menino de que idade, mais ou menos? Eu tinha 19, 20 anos. Tu tinha 19, 20 anos, tá? O que tu tirou de bom desses 19 e 20 anos? Porque é uma idade muito pouca para enfrentar o mundo lá fora. O que tu tirou de bom da época? Não falo de agora. Da época que tirou. Eu fui, a minha mãe apostou, minha família apostou, os meus vizinhos apostaram. O que eu tirei de bom de lá? Que eu posso repassar para quem tem vontade e interesse também. Para mim foi uma experiência maravilhosa, uma das melhores da minha vida, se não a melhor. Saí determinado de querer aprender, de querer ter conhecimento, seja não só de um estudo, de um curso superior, mas também de começar já a me interessar por outras culturas, de línguas, de literatura. Eu sempre fui interessado nesse aspecto da vida, do ser humano. E uma coisa muito boa para mim, daquela idade, é sair de uma cidade pequena, entre vírgulas, ser um bicho do mato, enfrentar pessoas desconhecidas, pessoas de experiências, mas com o currículo de educação que os pais deram e a confiança que eles te dão. Tu vais, a gente confia em ti, és tu que vai ver o que tu tem que fazer, quem vai encontrar, a tua estrada vai fazer sozinho. A gente está aqui pronto para te ajudar. E segue a tua estrada. Segue a tua estrada e respeita sempre, como a gente te ensinou, respeita as pessoas sempre, não conhece as pessoas, respeita, sempre o respeito, e também se faça respeitar. Isso, claramente. Um passarinho me contou que a tua atração pela ilha da magia, né? Que eu acredito que sejam as bruxas, né? Que façam isso conosco, né? Porque é um lugar maravilhoso. E um passarinho me contou que tu tem uma vontade de residir, de fazer a tua residência lá, daqui mais uns tempos, daqui mais tarde, quando tu voltar lá da Europa, que nós vamos falar isso depois, tá? Vamos falar isso depois da Europa. E um passarinho me contou que tu tem vontade de residir na capital. Eu tenho, eu sei, é um sonho porque desde criança o meu destino é traçado para viver numa ilha. Olha. Uma ilha. Eu tive a paixão sempre por ilhas, o mar, pela natureza, e mais propriamente ilha. E Florianópolis foi uma cidade que eu fui, quando cheguei me encantei, comecei a conhecer as praias, respirar aquele ar, e a vegetação da ilha, e depois a cultura da ilha, com uma mística, uma cultura mística, a Ilha da Magia, essa coisa me encantou. Eu acho que também me enfeitiçou, as bruxas me enfeitiçaram, porque até hoje eu sou apaixonado por Florianópolis. Dois, eu já tive o prazer de trabalhar, lecionar lá, e nós somos dois apaixonados por Siderópolis. Desculpa, tá? Desculpa. Tá. O Clay,
Mais uma perguntinha. Antes de eu fazer, tu já respondeu uma pergunta minha, eu quero fazer uma outra, tá? Como foi a tua infância, a tua adolescência nessa terrinha aqui? Porque olha aqui, ó, a terrinha aqui também foi muito boa enquanto nós somos criança, enquanto nós somos adolescentes, enquanto nós somos adultos, tá? Foi uma terrinha assim que se hoje tu é uma pessoa que não mora mais no país, tá? Quem designou, quem te motivou e quem te levou foi essa terrinha aqui que tu nasceu, que tu é nascido aqui, né? Exato. Tu é daqueles ainda nascido em casa? Em casa, nasci em casa. Então tu é nascido no trilho? Nasci no trilho, nasci em casa de madeira, natural do trilho. Eu também nasci em casa, eu sou natural da Brasília, tá? Então, eu queria que tu contasse um pouquinho de como era viver aqui no trilho, né? Logicamente, minha infância foi uma infância alegre, uma infância de cair, se ralar, quebrar nariz, e a caça e a pesca, né? Brincar na chuva, brincar na lama, apanhar, brigar com os amigos, daqui a pouco todo mundo junto. Eu sou, graças a Deus, dessa infância sadia. Não digo que a de hoje não seja, que tem muita coisa boa, sadia hoje na infância de hoje, mas eu acredito pessoalmente que a nossa foi muito mais sadia, né? A gente viveu experiências que, infelizmente, a criançada de hoje não imagina, né? Com criação exemplo ter contato com animais, mas animais um pouco até com cobra, digamos assim, ou sapo, coisa e tal. E a minha experiência infantil é essa, né? Depois, eu era uma peste quando eu era pequena. Antes de entrar na escola, eu era peste mesmo. Já soube disso. Eu era peste, que a minha mãe até era preocupada. A mãe e o pai eram preocupados tanto comigo, que eu era levado. Depois eu sempre fui muito robusto, né? E eu tinha muita força. Então, quer dizer, brincando com os amigos, eu até exagerava e sem perceber, eu fazia mal, e sem querer também, lógico. E a mãe era um pouco preocupada. Só que, depois que entrei na escola, meu comportamento mudou. Eu fui ficando mais civilizado, digamos assim, mais tranquilo, com os amigos, com todos. Inclusive, eu tenho, até hoje, pessoas que moram aqui dentro, que são amigos de infância, do primário ainda. Nossa, do primário. Do primário e, logicamente, depois do ginásio também, que não vou citar, repito, o nome de ninguém. Talvez eu cite o nome de uma pessoa que eu faço questão, que me abraçaram de uma maneira que ainda, na época, tinha ainda muito preconceito, mas não era tanto preconceito racial. Não falo do preconceito racial. Era aquele preconceito de um menino sentar com a menina, porque eu ainda sou do tempo que as nossas carteiras, o banco da escola, era aquele inteiro. Tá? E eu faço questão de acentuar um ponto na minha vida que eu levo sempre, como eu já disse aqui e aqui. Tinha uma pessoa, uma colega, que queria sentar comigo, mas por questões de comodidade. E eu dizia, não. E eu, na minha cabeça de infância, né, eu que tinha o preconceito, estava na minha cabeça, no meu cérebro. Eu não queria que essa menina, era uma menina que queria sentar comigo. Eu sei que ela lutou, falando e conversando com os outros, comigo também. Ela conseguiu se sentar comigo. E até isso era na 7ª série, ou 6ª ou 7ª série do ginásio. Ginásio fundamental. Na Escola Básica José do Patrocínio. E até hoje a gente tem uma grande amizade. Encontrei essa pessoa hoje. Cara amiga hoje, Marlene, né? Aliás, ela senta comigo, ela invade o banco e vem e senta comigo.
E eu tentei ainda tirar a Marlene fora uns 2, 3 dias e não consegui. Eu sei então, gente, que eu e a Marlene até hoje, graças a Deus, somos grandes, grandes amigos. A gente tem uma amizade sincera, pura, clara, uma pessoa maravilhosa, como eu digo, sabe, com orgulho, como digo com outros amigos, né? Peço desculpa aos outros que eu não cito, porque tem tantos amigos aqui em Siderópolis, eu tenho, de coração, mas eu contei esse detalhe porque me abriu uma estrada na minha mente, né? Até para entender outras pessoas também, entender outros comportamentos. Então foi uma coisa que me marcou muito. E a Marlene é uma pessoa fantástica, a Marlene é uma pessoa fabulosa, a Marlene é uma pessoa que ela não tem preconceito, tá? E é uma pessoa que recebe muito bem a gente. Eu também sinto muito, assim, ó, muito carinho por ela. Entendeu? Uma pessoa muito boa. Beijo, Marlene. Tá? Ô, Clair, tu falou já do início a respeito de respeito. Porque às vezes as pessoas perguntam assim, mas eu tenho que ter respeito. Mas eu tenho respeito pelo Clair, eu tenho respeito pela Dona Margarida, eu tenho respeito pelo Sandrine. O que tu define como respeito? O que é? O que eu faço para respeitar? E para me ser respeitada? Olha, é uma simples para mim, eu me baseio assim. A minha liberdade termina onde inicia a liberdade do outro, que vale para todo mundo, né? É isso que eu não posso invadir o outro espaço, não posso, digamos, banalmente falando, meter o bico onde não devo. Eu posso pensar muita coisa, mas não posso e não devo expor tudo aquilo que eu penso sobre isso, sobre aquilo. Eu tenho que medir. Eu tenho que medir essas declarações que a gente ouve, muitas coisas. E o respeito também, eu acho que todos nós, quando a gente fala de muitas coisas, assim, principalmente com relação ou discussão entre um ou outro, tantas coisas da vida, a gente tem que falar com propriedade. Isso. A gente tem que falar com conteúdo. Isso. A gente tem que falar com conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, se eu não tenho propriedade, se eu não tenho conteúdo de estudo, não digo mais só de estudo também, mas de conhecimento de vida também, eu então me calo. Fico na minha, vou aprender ou procurar estudar, mas estudar no sentido de entender situações para depois entrar no jogo. Isso que eu penso. Entrar na discussão, é procurar ler. Exato. Para poder entrar nessa discussão. Tudo, né? Porque, de repente, a gente às vezes erra, eu falo a gente no sentido de o ser humano fala, né, se expõe, às vezes fala porque tem a boca, digamos assim. Mas isso, o respeito não é isso. O respeito a gente tem que falar, às vezes, com propriedade. Julgar também é uma coisa muito séria. A gente, né, eu digo, mas quem sou eu para estar julgando, né? Ou falando isso, ou dizendo isso, ou querer meter, digamos, o bico ali. Mas quem sou eu? Eu tenho que ter esse conhecimento, eu tenho que ter um limite. Eu tenho que ter um limite das coisas, das situações, da vida das pessoas, de tudo. Na política, na religião, na sociedade. Tem que ter propriedade, tem que ter conhecimento, tem que ter não é que eu posso, tudo eu posso, eu quero, eu comando, eu posso. Não é por aí. A minha opinião é essa, eu penso assim. O mundo não gira em torno de mim. Eu não sou o egocêntrico. O mundo gira em torno de todos. É isso. Sim, claro. É isso. E para entender isso, é bem isso que tu colocou agora. A gente tem que entender. Lá na infância também, nossa, como era difícil nós passear, né? Como era difícil nós passearmos, né? Porque naquela época muitas pessoas tinham carro, né? Sim. Eu lembro da minha mãe
nós íamos no SESI, e vocês também levando o rancho de carroça, né? É claro. Que rancho nem é uma cultura nossa, o rancho é uma cultura italiana, e nós nos adaptamos, né? O armazenar comida, né? Então a mãe dizia ir lá fazer o rancho. Eu lembro uma vez que a mãe levou para fazer o rancho do SESI, eu fiquei tão feliz, ela fez umas tranças, me arrumou. Hoje tu vai fazer o rancho comigo no SESI. E quando chegou lá, eu fui na geleia, na marmelada, e tudo aquela coisa boa que não existia dentro de casa. Claro. Quando a mãe viu aquele carrinho, a mãe se assustou. Começou a colocar tudo no lugar. Né? Sim, né? A gente achava que sim, podia, o rancho, né? fazer o rancho, vai falar com o seu tal para carroça de levar o rancho. Isso. Então, assim, quais eram os passeios que vocês faziam enquanto família? Aqui, o Kim, a Wanda? Os passeios, assim, ó, é lógico, geralmente eram tudo no interno da cidade, visitar um compadre ou mais longe, assim, que morava mais longe, mas sempre, exemplo, no Fiorita, né? Mas se baseava, era tudo ali. Eu não lembro de alguns passeios raros que eu fiz na infância com os pais, foi em Tubarão, poucas vezes, que eu acho que eu ainda cheguei a viajar de trem, né? Viajei de trem e era uma festa quando ia para Criciúma de ônibus, né? Que eu achava bonito, o ônibus tudo iluminado, voltava às 7 da noite com os pais, assim, para mim era uma... como se tocasse o céu com a mão. E os passeios eram assim, raramente também. Fora de Siderópolis, eram raros. Mas muito raro. As visitas por aqui. Já praticasse algum esporte, Clair? Sim. Era muito desse esporte aí? Né? Eu joguei muito handball do Orione, joguei voleibol também. Também gostava muito de futebol, inclusive jogamos até com o Sandrini muitas vezes. A gente era parceiro de adolescência, pré-adolescência, digamos assim. E depois, quando eu fui para a universidade, vocês veem, eu fui até convocado e convidado para jogar handebol na seleção da Universidade Federal de Santa Catarina, e também fui convidado para o atletismo, né? Mas só que eu, logicamente, eu tinha minha bolsa de estudo de 4 horas, que eu ganhava um pouquinho para ajudar no meu estudo, e não tinha possibilidade de ir estudar e trabalhar aquelas 4 horas e depois ainda ter tempo para ir treinar. Então eu tive que rejeitar, no caso não pude aceitar. Com muito pesar, porque uma coisa que eu digo para vocês agora, hoje a gente pensa diferente, os jovens pensam diferente, tem até outras possibilidades, porque o meu sonho era, né, eu sonhava naquela época ainda pensar, quem sabe um dia eu vou jogar handball fora, no exterior, aí num time da Dinamarca, que lá era muito forte, Dinamarca, os países do norte da Europa. Só que também tinha que ver que no nosso estado, esse esporte não era assim tão valorizado, lógico. Então, quer dizer, as chances eram muito poucas, né? Eu teria que abandonar tudo meu ganha-pão para ir praticar o esporte, ainda correndo o risco de não ter sucesso, digamos assim. Eu tive que escolher. E tu escolheu estudar. Estudar e a universidade e tendo a minha bolsa de estudo, lógico. Isso, e quando tu fala assim que tu gostaria de jogar handebol na Dinamarca, que tu gostaria de... Sim, eu olho para ti e penso, né? É a mágica de pensar grande, né? Sim. É a mágica de pensar grande, sempre pensando lá na frente, sempre pensando, para conseguir chegar... fazendo escolhas, né? Porque chega um momento que a gente tem que fazer a escolha. Ou esse ou esse. Tu foi aluno da Universidade Federal de Santa Catarina. Sim. A universidade pública, né? Tu sentiu racismo lá dentro? Não. Eu, sinceramente, olha, o racismo eu não digo. Se posso falar, o racismo social, no sentido das classes sociais. Porque vocês podem imaginar que a Universidade Federal é cheia de rico, cheia de pessoas de dinheiro, mas milionários, mas não estou falando de, sabe, gente, não estou falando uma novidade, sabe? Então, tinha muitas pessoas
Criciúma, Blumenau, Joinville, de empresários de grandes nomes. Então tinha, é lógico, tinha essa diversidade, sabe? Porque o racismo mesmo, falando de etnia, eu, sinceramente, não lamento, eu nunca senti. Posso dizer mesmo que eu nunca senti. Porque a Universidade Federal é um universo. É um universo. É onde se viaja, se conhece várias pessoas de várias origens, de vários lugares, até de outros países. Várias maneiras de pensar. E para a gente aprender muita coisa na vida, uma escola da vida é viajar. Quem tem a possibilidade, digamos assim. Aí, vou fazer outra perguntinha. Qual é o teu time? Mas só tu não responde que é Vasco, porque a dona Jandir já fez isso comigo. Qual é o teu time a nível nacional, a nível brasileiro? Então, digamos, não posso, então, digamos que é o Criciúma, né? Olha, ó. Aperta aqui. Nossa! Tem que ser, né? Tem que ser, tem que ser quem está perto da gente, tem que ser aquele que a gente conhece o estádio, tem que ser aquele que a gente pode lá torcer. Isso. Eu também sou criciumense, tá? Mas em Siderópolis, tá? Aqui em Siderópolis existia uma rivalidade muito grande, né? Sim. Né, que tu sabe, né? Existiam 2 times, né? Tá? E quais eram eles mesmo? Itaúna e Treviso. Tá. E tu pegou alguma... Não, eu não peguei para saber por que essa rivalidade. Não presenciou, né? Porque, não, eu acompanhava esse ódio, digamos assim, entre vírgulas, porque ódio mesmo eu tinha, a rivalidade esportiva. Porque o meu pai, como todo mundo sabe, o Quinha era Treviso, da companhia Treviso, então era diretor do time da Treviso, e o meu avô, que é uma pessoa que eu amava, né, era Itaúna, porque ele era da parte Fiorita. Então, quer dizer, eu jogava dos 2 lados, entende? Eu gostava dos 2, não. Mas, lógico, eu tirava mais o Treviso. O teu avô é o seu Salatiel, que vem a ser irmão do seu Edmundo. Sim. Edmundo. Tio Edmundo. Agora me pergunta por que o Salatiel era do Fiorita? Olha, eles, eu sei que eles habitavam ali, o meu avô, né? Antes de habitar aqui em Siderópolis, aqui mesmo na cidade, eles eram do Fiorita. Eles viveram lá muitos anos, inclusive a minha mãe também viveu lá, que tanto é que as amizades de juventude dela eram todos ali do Fiorita, que a gente se conhece até hoje, os filhos daqueles que já se foram. Mas a origem mesmo dele, eu não sei onde que ele nasceu. Me parece que ele nasceu em Jaguaruna, meu avô. Salatiel. O meu avô Salatiel. O tio Edmundo, quando eu, né, conheci esse tio, que a gente ia muito também, um dos passeios falado antes, era o passeio na casa do tio Edmundo, lá no Fiorita, lá no campo, digamos, lá na campanha, que a gente diz, na colônia ali do Fiorita, nem mesmo ali onde tem a igreja, mas mesmo lá no meio do mato, ele morava ali, que ele tinha criação, né, ele tinha as criações dele, era muito assim, tinha animais, tinha uma cachoeira, um rio, aliás, uma lagoa, né, e era lá que o tio Edmundo morava. Tem alguma coisa, Clair, que tu tem vontade de fazer, ou seja, de realizar, e tu ainda não conseguiu? Tem, não uma, mas um pouco sim. Sim, eu tenho eu ainda tenho um sonho, mas muito importante. Eu gostaria muito, se eu pudesse, não sei se eu devo dizer, devo declarar? Deve, sim. Por que não? Uma das coisas que eu mais desejaria na minha vida, se eu pudesse, é abrir uma escola, né, mas para crianças carentes. Crianças carentes, assim, mas muito carentes. Eu queria ter muito dinheiro para poder abrir uma escola, para dar a essas crianças assistência, digamos, sanitária, iniciar na escola. Eu teria um sonho, eu tenho esse sonho, sabe? Período integral. Período integral. E preparar as crianças para a criança mesmo, digamos, né, na infância, que entra na escola, que tem uma assistência de dentista, médico,
né? Lógico, com convênios assim, Isso. e preparando O mercado de trabalho. o mercado de trabalho, Já para o saindo futuro. com uma profissão. Se eu pudesse, eu faria hoje isso. Nós sabemos, né, que você é muito carnavalesco, E como? né? E o Clay já saía nas escolas de samba aqui de Siderópolis, né? Isso. Tu lembra o nome das escolas de samba? Eu lembro do Unidos de Siderópolis, eu lembro... E anteriormente tinha... Olha, teve uma escola de samba muito antiga que eu ainda não tinha, nem participei, porque ainda eu era muito criança, que eles me diziam que era Filhos de Bagdá o nome. Se vocês fizerem uma pesquisa, teve essa escola de samba, que o G já participava, o pessoal Preto Limão. E depois tem isso. E depois a mais recente, que era a Imperatriz Belunense, né? Não, mas ainda teve Unidos de Siderópolis. Unidos de Siderópolis. Que era o Geja. Sim, Unidos de Siderópolis, que era o né? Si. Exato. Que era o Si, que era o Preto Limão também. Sim, o pai também participou. O Quinho, né? Sim. Todo aquele pessoal ali Exato. participava, tá? Tu também saiu em escola de samba em Floripa. Tu saiu na Passarela Negro Querido. Uhum. Qual foi a escola que tu saiu? Eu saí na Copa Lorde. Perto aqui. Unidos Copa Lorde. Minha escola também. Mas também você saiu na Sapucaí. Era um dos sonhos de sair na Sapucaí, do Rio de Janeiro. Era um dos meus sonhos, né? Desfilar no Rio de Janeiro. E o Carnaval do Rio de Janeiro. E realizei esse sonho. Desfilei na Escola de Samba no Rio de Janeiro. E qual foi a escola de samba? Eu desfilei numa escola de samba que não era minha. Desfilei na Vila Isabel. A minha escola de coração é a Beija-Flor. Mas como eu queria assistir a minha escola de samba, então eu desfilei em outra para depois assistir a minha escola de samba desfilar. Bom, agora vamos para uma outra parte que essa eu também acompanhei bastante. Essa eu também acompanhei bastante. Quando tu te forma, quando tu vai trabalhar e quando tu resolve sair do país, né? E quando tu resolve sair do país e quando tu resolve ir para a Itália, não faz nada menos do que 30 anos atrás, certo? E eu lembro, assim, deixa só eu falar, o amor que tu tem por aquele país, que tu não se cansa de dizer isso, o amor que eu tenho pela Itália. Eu tenho 2 cidadanias, Exato. Eu sou brasileiro e eu sou italiano. Por que eu tenho esse amor pela Itália, Nani? Tu não sabe como eu fui muito bem recebida dentro daquele país, tá? Conta um pouquinho para nós. Então, eu desde pequeno eu tive um sonho também, dos meus sonhos, né? Era conhecer outros países, outras culturas, outras línguas. Eu queria viajar. Meu sonho era viajar, conhecer. Lógico, para viajar tem que ter muita grana. Sim, com Como certeza. eu não tinha essa possibilidade, eu pensei, fico um tempo, trabalho e depois viajo. Fui para a Itália. Meu sonho, olha, para falar a verdade, meu sonho, ou a intenção não era viajar para a Itália. Pensava sempre como a maioria pensava numa época, Estados Unidos. Ok. 92? 92. Acontece que um dos caros amigos aqui de Siderópolis, de origem italiana, dupla cidadania também, foi para a Itália e disse, eu vou para a Itália agora, um dia tu também vem. Eu disse, o que é que eu vou fazer na Itália? Eu tenho sonho de intenção de ir para conhecer a Europa, a Itália, mas não para viver ali. Não. Depois tu vem, eu vou e depois tu vem. Mas ele foi, viajou, e eu fiquei aqui, logicamente, na minha vidinha, trabalhava já em Criciúma e Siderópolis. E em dezembro de 91, o pai veio a falecer. Em fevereiro, no final de janeiro, esse meu amigo que estava na Itália me chama agora, olha, vem que tem casa e trabalho para ti. Eu disse, como? Foi um turbilhão na minha cabeça, eu vou ou não vou? A minha mãe sozinha, viúva, com as minhas irmãs.
vou ou não vou? Foi um conflito, um grande conflito na minha vida. E eu fiquei pensando, não dormia mais à noite. Teve uma hora que eu pensei, eu vou ter que fazer essa viagem, vou ter que realizar esse sonho. Porque se um dia eu envelhecer, chegar a envelhecer, lógico, e olhar para trás e não ter feito, não ter realizado esse sonho, eu vou ser uma pessoa infeliz pro resto da vida. E eu posso partir, caso eu não me dê bem, posso voltar, volto para minha terra, para minha casa, vou fazer alguma coisa. E assim fiz, parti, deixando a minha família em pedaços, digamos assim, porque era 1 mês e meio, meu pai era falecido, fiquei 1 mês, 2 meses, e a mãe chorando e me pedindo. Eu disse, mãe, só mais um ano, eu estou conhecendo lugares, estou viajando, mais 2 anos e estou lá há 30 anos. Só repassa, né? Hoje é fácil, porque hoje nós temos isso aqui. Exato. Hoje nós temos chamada de vídeo, hoje tem gente me chamando na hora da entrevista, né? Como é que vocês se comunicavam naquela época, há 30 anos atrás? Como todos sabem, né, esse pessoal que teve essa mesma experiência, eram cartas e cartas, né? Inclusive a gente tem até cartas minhas que eu mandava para a mãe e para as irmãs, ou telefonemas que se resumiam um telefonema ao mês. Desculpa. Sim. E tinha o telefone em casa? E nós ainda não tínhamos o telefone em casa. Nós não tínhamos. Ou chamavam um vizinho, marcavam um encontro a minha família na casa de um vizinho, um aqui, outro lá, e marcavam tal hora para ir ali que o Clair ia te chamar da Itália. E assim foi por um pouco de alguns anos. Foram a correspondência que a gente tinha com a família. O contato, que não tinha nem o contato visual, era só a voz e... Saudade. E a saudade. Saudade. Clair, dentro da Itália, se tu vai querer colocar isso, né? Dentro da Itália, chegando lá, o que tu fez, assim, de trabalho para sobreviver? Eu cheguei na Itália no dia 5 de fevereiro de 92 e o dia 7 de fevereiro, mesmo ano, já comecei a trabalhar. Porque se mesmo tem casa e para ti trabalho. Iniciei a trabalhar, logicamente não sabia nada de italiano falar, e aí fui me inserindo, fui me interessando, logicamente, para aprender a língua, e fui aprendendo, fui perguntando. A minha experiência, eu tive, no caso, uma auto-experiência, que eu saía sempre com um pedacinho de papel e uma caneta na mão, ou via alguma coisa escrita, eu escrevia e depois ia perguntar. E muitas coisas eu perguntava mesmo para as pessoas italianas o que é que significa isso, o que é que quer dizer. Eu aprendi italiano, como se diz, o que significa, cosa vuol dire questo, o que quer dizer isso aqui, cosa significa, cosa posso dire, como eu posso dizer. Então, e as pessoas, todas as pessoas que eu fazia essa pergunta, sempre foram muito gentis, solícitas. Eu nunca tive uma pessoa que rejeitou essa minha pergunta, esse meu pedido de ajuda. Nunca. Eu sempre fui ali, do início, com o cidadão italiano, eu sempre fui muito bem tratado. Fala para nós aí uma frase italiana. Fala italiano para nós. O que tu almeja para o nosso Brasil? Para um Brasil melhor? Fala italiano. Faz favor. Falando in italiano? Ok. Per il nostro Brasile, io auguro che ci sia una giustizia sociale, che il popolo abbia l'accesso a scuola, al lavoro e principalmente che abbia anche una assistenza sanitaria degna dell'essere umano, dell'uomo. Perché nonostante ciò, io vedo che tante cose vanno bene ancora nella salute, ma io sto parlando di Sideropolis, perché devo dire che certe cose qua vanno bene. Sono rimasto sorpreso.
Però sa, è difficile per uno che arriva ogni tanto e dice qualcosa così. Obrigada. Eu entendi tudo. Hai capito? Tá? Bom, não, dá licença só um pouquinho, Sandrine. Agora eu vou fazer outra pergunta para ti. Tu vai falar para nós, agora que tu já falou que tu almeja pelo nosso país, tá? Tu vai falar para nós agora no nosso português, tá? O que tu pensa, o que tu queres, o que tu queres de melhor, o que tu almeja para o nosso município, eu gosto sempre de começar por casa, tá? uhum. O nosso estado e para o nosso país. É quase o que tu falou, só que eu não capite italiano. Para o nosso município, eu que estou fora e vivi aqui muitos anos e agora estou fora, uma coisa que eu sinceramente eu me preocupo e me entristece é a segurança. A segurança, porque hoje eu chego aqui, né? Eu vejo que o pessoal sai de casa, todo mundo tranca as casas. É triste isso, é a violência que está sobressaindo em cima de uma tranquilidade que eu vivi, que não tem mais. É muito triste isso. Mas eu penso que essa é uma coisa que, é lógico, não toca só a mim ou família. Eu acho que muitos cidadãos daqui percebem essas coisas, assim. Então é um fato assim que a gente quando vem de fora, não dá mais para deixar uma coisa assim, tem que fechar a porta. Mas se deixar ali, daqui a pouco não está mais. Cultura de um povo, né? Depois tem outras coisas assim, mas são problemas mundiais. Infelizmente não é só do nosso município ou do estado, do país, sabe? São assim, um pouco de juventude que a gente vê. Graças a Deus, em Siderópolis tem muitos que a gente vê o gurizada indo para a escola em uniforme e voltando, indo trabalhar. Isso deixa satisfeito, é uma satisfação que a gente tem. Muitos também até estudando, fazendo tendo boas escolhas de profissões, assim. Isso. É uma coisa muito boa isso. A gente se orgulha, às vezes encontra um amigo no nosso tempo e diz, tá com filho, tá fazendo isso, já tá formado. Eu fico muito contente por isso. Feliz, eu fico contente, eu fico feliz. Não há mais. Então, uma das coisas que eu gostaria, assim, que almejo para esse nosso povo é o acesso ao estudo, à escola, né? Mas não só a escola básica, o superior, no caso, o segundo grau, mas mesmo o nível superior, facilitar o acesso para essa nossa juventude, porque é caríssima, daquilo que a gente percebe aqui, é caro, custa muito, né? Economicamente, são poucos que estão tendo a possibilidade de enfrentar. Às vezes tem a inteligência, no caso, o esforço, mas economicamente não tem a possibilidade. Desiste, faz uma fase, desiste, faz outra fase, desiste, e chega até a se formar, mas não tem a oportunidade também de emprego. Não, isso então, esse é um fato até, nossa, dentro do nosso país, isso desemprego, no caso de nível superior, é triste. Isso desanima o jovem hoje a estudar, porque ele sabe que ele vai estudar. Eu falo enquanto professora, nem deveria. Ele vai estudar, eu sei o que nós passamos para também estudar, para me formar em estudos sociais e para me formar em ciências sociais. Deu que me pipoca, tá? Então eu sei o que é difícil. Aí o jovem vai lá, ele estuda, mas onde é que está a oportunidade dele? No mercado de trabalho, mercado de trabalho. Precisa. Diga algo que tu já realizou. As coisas que eu realizei, um pouco de coisa, graças a Deus, já realizei, né? O meu apartamento em Florianópolis, eu tenho, né? Que é uma coisa, para mim, é uma graça, porque muitas pessoas não têm nem, né?
oportunidade de ter uma casinha, digamos assim. E viagens, eu fiz muitas viagens, conheci vários lugares, conheci lugares bonitos, espetaculares, conheci pessoas maravilhosas, culturas diferentes, coisas que eu imaginava, a gente estudava na escola, que nós, né, aqui sendo brasileiro, que a gente vive longe, a gente vive na América, a gente vive no novo mundo, e a gente estuda muito coisa do velho mundo. Isso. E para nós é muito mais difícil, né? Não tem que fixar na cabeça ou memorizar certas coisas. E ali, vivendo na Europa, com as viagens que eu fiz, eu só visitando lugares assim que... Isso aqui eu estudei... Ah, nossa, estou num lugar onde estudei com a Dona Salete, a saudosa Dona Salete, digamos, né? A Dona Salete, Deus a tenha. E outra coisa, com a língua, com a própria língua, a nossa língua portuguesa, também eu aprendi muito mais coisas com a nossa língua. Logicamente, agora estou falando assim, porque eu estou 30 anos na Itália, mas mistura até um pouco, mas são coisas para mim, foram sonhos realizados também que... Quantos países europeus já visitaste? Perdi a conta. Perdi a conta, mas muitos, olha. Holanda? Sim, Portugal, Holanda, França. Holanda, Portugal, França, Escócia, a Suécia, a Áustria, a Suíça, a Alemanha. Tá. E além do continente europeu, qual outro continente que tu também conhece, que tu já foi em algum país? Bom, eu tive também no continente africano. Aonde ali? Ali, bem, tem o norte da África, né, que eu fui os países do Egito, Marrocos, a Turquia também, a possibilidade, a pandemia, infelizmente, me impediu de conhecer a Ásia, que eu estava pronto para ir para o Japão. E aí veio a pandemia e blocou, e até agora não fui. Estive nos Estados Unidos também, né, que é uma coisa quase hoje, digamos, quase banal. Aí, se tu tivesse que não vou dizer um conselho, porque o conselho não vou dizer um conselho. Se tu tivesse que dizer uma palavra, tá? Para nós que estamos aqui, para mim, para ti mesmo, palavra que caiba para ti, para o Sandrine e para a minha mãe que está aqui assistindo com 90 anos essa entrevista. O que tu diria? Tu diria essa palavra e tu descreveria ela de que forma? Olha, é uma coisa bem simples, vou falar. É uma coisa básica de Siderópolis, digamos. Continuar nessa, digamos, solidariedade que se tem, que depois de 30 anos estando fora de Siderópolis estou há mais de 30 anos fora, mas 30 anos fora do Brasil, eu voltei para Siderópolis, falei com duas colegas, amigas ali, Siderópolis ainda, que bom, estou em Siderópolis, ainda as pessoas passam, bom dia, para vocês continuarem nessa amizade, assim, sabe, nesse relacionamento que tem em Siderópolis, que tem, que a gente mesmo passa, não conhece, bom dia. Siderópolis é uma coisa que, eu acho que é uma herança que me deu muita satisfação ainda ouvir isso, Siderópolis, ver, perceber, tocar, sair girando, fazendo as minhas coisas aqui, as pessoas cumprimentando, vindo abraçar, muito satisfeita, que a gente sente dentro que tem a satisfação. Continuamos com bom dia, continuamos com olá, continuamos, oi, tudo bem? Isso que eu digo para vocês, para a dona Margarida, que sabe melhor que eu, para a Nani, porque mesmo a gente vai conhecer, a gente vai girar o universo, digamos, o universo, né, falando do mundo, tem o glamour, a beleza lá fora, tem, mas aquela coisa que vem de dentro, a parte humana, né? Não, humanização. Aquela parte humana que o Brasil, com todos os problemas que o Brasil tem, com todas as lágrimas que o Brasil está derramando nesses últimos tempos, ainda tem essa. Mesmo eu
percebendo até que por questões assim políticas teve um esfriamento nas relações. Isso. E uma coisa meia delicada, né, relações, né? Por quê? Aí eu vou voltar naquilo que eu falei antes. Se eu não tenho propriedade de certos assuntos, de certos aspectos, assuntos não, até na política, se eu não tenho conhecimento, se eu não tenho conteúdo aqui dentro, se eu não tenho uma história, se eu não tenho um peso nos ombros do que é que foi o passado, de dor, de lágrima, de tristeza, de choro, de desaparecimento. Se eu não tenho esse conhecimento, não falo, não julgo. Fico na minha, vou estudar, vou aprender, vou conversar com outras pessoas, eu vou procurar entender. Se não tem a barriga vazia, eu não falo de fome. Mais ou menos isso, né? Então, Clarice, assim, ó, agradeço muito, tá? Para mim é uma honra sempre ter a tua pessoa, aprendo muito, tu é muito inteligente. Até na última feijoada que teve agora, quando nós fomos nos servir, chegou uma pessoa que eu também não conhecia e falou, olha que o Clair, chamou a atenção, o Clair estudou comigo. Sabe qual é a menor nota dele? 8,5. E eu fiquei assim, muito feliz. Eu fiquei muito feliz, porque é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa assim que a gente tem que parar para conversar, tá? Fiquei muito feliz que o Sandrini nos abriu essa oportunidade, está nos abrindo essa oportunidade de mostrar o nosso povo, a nossa inteligência, e que nós podemos ir, nós podemos abraçar e nós podemos nos oportunizar quando a oportunidade chegar, tá? Sandrine, muito obrigada. Obrigado a vocês. Clair, muito obrigada. Continue essa pessoa de luz, de muita luz, porque é o que te reverte. Obrigado a vocês, a Sandrine, pela surpresa, para a Nani, e obrigado a Siderópolis, essas amizades que eu tenho aqui, esse pessoal que eu não falei, que eu não citei, amigos dos nossos pais, né, do meu, de vocês também, mesmo pai do Sandrine, da Nani e outros aqui em Siderópolis. Obrigado, Siderópolis. Continuar com um bom dia, continuar com a solidariedade. E uma coisa que eu posso dizer, eu digo sempre lá fora, Siderópolis ninguém morre de fome. É verdade. E outra coisa, nós aqui, eu digo, né, eu digo para todo mundo, eu digo qualquer lugar que eu vou, nós e outros aqui podem falar mal de Siderópolis, que nós somos daqui. Mas quando alguém fala de Siderópolis, mal, lá fora, eu já briguei, eu brigo, não vale, porque aqui nós temos as coisas muito boas aqui de Siderópolis. A gente tem, ainda temos herança, graças a Deus a gente tem. Obrigado para vocês, né?